Sinta o frio do espaço, a vastidão silenciosa. E se em um flash de luz, todas as estrelas pudessem ressurgir do pó, reorganizando-se em suas nebulosas de origem, enquanto o tempo corria para trás? A ideia de um universo que se reconstrói sozinho, que reverte sua própria história, parece uma ficção impossível. No entanto, essa impossibilidade não é um capricho cósmico. É a manifestação de uma lei tão fundamental que molda o próprio destino de cada galáxia. A física nos ensina que as leis do movimento, as que governam a dança dos planetas e o choque das partículas, são simétricas no tempo. Elas funcionam perfeitamente para a frente e para trás. Mas se a física não se importa, por que o universo envelhece? Por que o calor de uma estrela emite luz que se espalha para sempre e jamais retorna? Por que a desordem parece ser o único caminho possível? Essa força invisível que dita a única direção do universo é a entropia, a medida da tendência, do cosmos de se mover do ordenado para o desordenado, do estado de potencial para o estado de desintegração. Ela é a razão pela qual as estrelas morrem, a poeira se dispersa e o universo marcha inexoravelmente para um futuro de frieza e escuridão. Nesta jornada noturna, vamos mergulhar na história da entropia. Vamos explorar como ela governa a passagem do tempo, da queda de uma folha à morte térmica do universo. Descobriremos que a entropia não é apenas uma lei científica, mas o próprio ritmo silencioso que nos conecta a todo o cosmos. Prepare-se para uma viagem que desvendará os segredos do tempo, revelando uma verdade que é, ao mesmo tempo, científica e profundamente poética. E se gostar, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal, para que mais pessoas possam desvendar os mistérios do universo enquanto se preparam para uma noite de descanso. Acalme sua respiração e feche os olhos por um momento. Imagine o universo em seu ponto de partida, no instante do Big Bang. A imensidão de toda a matéria e energia que hoje conhecemos estava contida em um volume inimaginavelmente pequeno, denso e quente. Era um estado de altíssima ordem, um sistema com uma estrutura peculiar, ainda que caótica em sua escala fundamental. Era, em essência, um estado de baixíssima entropia. Pense nisso como um ponto de partida improvável, como ter todas as peças de um quebra-cabeça de galáxias perfeitamente agrupadas antes de serem lançadas ao vento. E então, o universo começou a se expandir. E com essa expansão, veio a inevitável jornada para a desordem. A entropia, silenciosamente, começou a aumentar. A entropia não é uma força mística ou uma energia escura. Ela é, em sua essência mais simples, a medida das possibilidades. Não se trata da bagunça no sentido de um quarto desarrumado, mas sim da quantidade de maneiras em que as partículas de um sistema podem se arranjar. Considere, por exemplo, um gás confinado em um pequeno balão. Suas moléculas estão presas, limitadas a um volume minúsculo. Se você estourar esse balão, o gás se espalha. Suas moléculas se chocam e se movem livremente por todo o ambiente. O número de posições e velocidades que essas moléculas podem assumir em um espaço maior é vastamente superior ao que era possível dentro do balão. O sistema, de forma natural, moveu-se para um estado mais provável de maior número de microestados e, portanto, de maior entropia. A natureza sempre tende a seguir o caminho mais provável. O que isso tem a ver com o universo? Tudo. No primeiro instante da história cósmica, a segunda lei da termodinâmica, o princípio de que a entropia total de um sistema isolado nunca diminui, tornou-se a bússola invisível de todo o cosmo. O universo em expansão é a manifestação mais grandiosa dessa lei. As partículas que antes estavam comprimidas começaram a se afastar umas das outras. As nebulosas de gás e poeira, que um dia seriam galáxias, começaram a se espalhar. As estrelas que se formaram pela gravidade queimam seu combustível de hidrogênio e hélio, irradiando energia e dispersando átomos mais pesados por todo o espaço. Cada uma dessas etapas é uma transição do ordenado para o desordenado, do improvável para o provável. Cada estrela que brilha é um exemplo monumental de entropia em ação. A percepção humana do tempo está intrinsecamente ligada a essa lei. A entropia nos dá a flecha do tempo, que só aponta para frente. Pense em um ovo que cai no chão e se quebra.
É um aumento imediato de entropia. A alta ordem da casca intacta e da gema contida dá lugar à desordem de pedaços de casca e líquido espalhados. A chance de que as moléculas desse ovo se reorganizem espontaneamente para formar o ovo perfeito de novo é estatisticamente zero. Não é uma questão de magia ou de uma força que empurra o tempo. É pura e simplesmente uma questão de probabilidade. É muito mais provável que o ovo esteja quebrado do que inteiro. E essa probabilidade governa tudo, da escala microscópica à vastidão das galáxias. Nossa própria existência, nossas memórias e a nossa história pessoal são produtos da entropia. Cada momento que vivemos é uma transição irreversível, uma mudança de estado que não pode ser desfeita. Nossa memória retém o passado, mas não pode desfazê-lo. A experiência de vida, com todas as suas complexidades e imperfeições, é um reflexo do universo em sua jornada para a desordem. E é essa jornada que nos dá a única direção que conhecemos. A entropia não é apenas uma palavra de um livro de física, mas a própria melodia, que dita o ritmo do universo. Uma sinfonia que, nota por nota, avança para um final de máxima desordem e equilíbrio total. Uma morte térmica silenciosa, onde não haverá mais energia disponível para trabalho. E o tempo, como o conhecemos, perderá seu significado. Até lá, somos testemunhas e participantes dessa grandiosa e inevitável jornada. E é nela que reside toda a beleza e o mistério do tempo. Feche os olhos novamente e desta vez imagine-se de volta ao seu quarto, mas com uma perspectiva totalmente diferente. A taça de água sobre a sua mesa parece completamente parada, em um estado de repouso perfeito. Mas, em um nível invisível, as moléculas de água estão em um movimento constante, caótico e aleatório. Se você colocar uma gota de tinta nesse copo, as moléculas de tinta, impulsionadas pelo seu próprio movimento e pela colisão com as moléculas de água, começarão a se espalhar. Elas se moverão de um estado de alta concentração para um estado de baixa concentração, até que a cor se distribua de maneira uniforme por todo o volume. Esse processo é irreversível. O que você testemunha é a entropia em ação. É o sistema se movendo de um estado de baixa probabilidade, toda a tinta em um único ponto, para um estado de alta probabilidade, a tinta espalhada por toda a água. Esse é o ritmo silencioso do universo, manifestando-se no que é aparentemente o mais simples dos eventos. Agora pense no seu café da manhã. O cubo de gelo em seu copo de suco de laranja. Ele é um estado de ordem, de baixa entropia. As moléculas de água estão presas em uma rede cristalina, mas o suco, com suas moléculas agitadas pela temperatura ambiente, começa a chocar-se com a superfície do gelo. Essas colisões transferem energia, fazendo com que a estrutura cristalina se desfaça. O gelo se transforma em líquido, e suas moléculas ganham uma liberdade imensa para se mover. O estado líquido é um estado de maior desordem, e, portanto, de maior entropia. E por mais que esperemos, a água dissolvida nunca voltará a se unir e formar um cubo de gelo perfeito sozinha. É a entropia ditando as regras. A vida também é um eterno embate com a entropia. Cada ser vivo é um sistema altamente ordenado. Pense na complexidade das células, dos órgãos, dos tecidos, todos trabalhando em uma sinfonia harmoniosa. Para manter essa ordem, para lutar contra a tendência natural à desintegração, a vida precisa de energia. Plantas absorvem energia do sol para construir moléculas complexas. Animais se alimentam de outras formas de vida, consumindo energia para manter seus corpos funcionando. Esse processo é um constante combate. A cada respiração, a cada movimento, estamos utilizando energia para manter nossa ordem interna. E ao fazê-lo, estamos inevitavelmente aumentando a entropia do universo ao nosso redor, liberando calor e resíduos que são formas de energia menos organizadas. A vida, ironicamente, é um oásis de baixa entropia que só existe porque o universo como um todo está em sua marcha inevitável para a desordem. Pense agora na sua casa. Um quarto arrumado é um estado de baixa entropia. As roupas estão dobradas, os livros nas prateleiras, tudo em seu lugar. Mas se você simplesmente não fizer nada, se deixar a gravidade, a poeira e o uso cotidiano agirem por conta própria,
O quarto inevitavelmente se tornará desordenado. É necessária uma intervenção, um trabalho, para restaurar a ordem. E esse trabalho, essa organização, gasta energia. A entropia é a razão pela qual a bagunça se acumula naturalmente, e a ordem precisa ser imposta com esforço. Essa é uma metáfora perfeita para o universo, para o nosso sistema solar e para cada um de nós. A ordem é rara, custa energia. A desordem é o estado mais provável, o caminho de menor resistência. Até a nossa própria percepção de tempo é moldada por essa jornada. Um copo quebrado não pode se reconstruir. A memória de um evento triste não pode ser desfeita. Nossa vida é uma série de eventos irreversíveis, e a entropia é a grande orquestradora dessa irreversibilidade. A razão pela qual sabemos que o tempo só avança é porque testemunhamos a entropia em cada aspecto de nossa existência. Cada momento, do amanhecer ao anoitecer, da juventude à velhice, é um reflexo dessa lei fundamental. A flecha do tempo é a flecha da entropia, e ela aponta sempre para a frente. Não há como lutar contra ela. A única coisa que podemos fazer é nos mover com ela, entendendo que a desordem, o caos e a mudança são as forças que realmente definem o nosso universo, e que a ordem, a beleza e a vida são fenômenos raros e preciosos que conseguem por um instante criar um oásis de organização nessa vastidão de possibilidades. Acalme-se, respire fundo e nos aprofundemos ainda mais. Saímos agora do mundo do cotidiano e mergulhamos nas entranhas da física, onde a entropia revela seus segredos mais intrigantes. Para entender verdadeiramente por que o tempo só anda para a frente, precisamos ir além da metáfora da desordem e compreender a entropia como uma medida de informação. Sim, informação. A entropia não é apenas sobre a bagunça física, mas sobre a nossa falta de conhecimento sobre um sistema. Pense em um gás em uma caixa. Ele está se movendo caoticamente. Para descrever perfeitamente o estado desse gás, você precisaria saber a posição e a velocidade de cada uma de suas trilhões de moléculas. É uma quantidade de informação gigantesca. Mas se o gás se expande, o número de posições e velocidades possíveis para cada molécula aumenta dramaticamente. O número de microestados cresce e a nossa capacidade de descrever o sistema com precisão diminui. Essa falta de informação, essa incerteza, é o que chamamos de entropia. O universo, em sua marcha para a frente, está constantemente aumentando essa incerteza. É como se a cada momento que passa, a informação sobre o estado exato das coisas se dispersasse, se tornasse inacessível. Este conceito de informação é fundamental. A entropia é a medida da quantidade de informação que não temos sobre um sistema, dadas as suas características macroscópicas. Imagine que você vê um copo d'água. Você sabe sua temperatura, seu volume, sua pressão, mas você não sabe a posição exata de cada molécula de água. Essa falta de conhecimento é a entropia do sistema. Quando o gelo derrete no suco, a entropia aumenta não apenas porque as moléculas se desordenam, mas porque a informação sobre a posição precisa de cada uma delas se perde. A transição para o estado líquido é uma transição para um estado com muito mais microestados possíveis e, consequentemente, muito mais informações ocultas. É por isso que não podemos reverter o processo. A informação necessária para que as moléculas se realinhem perfeitamente na forma de gelo simplesmente não existe mais. Ela se dispersou no ambiente. Essa conexão entre entropia e informação tem implicações profundas, até mesmo em campos como a computação e a biologia. A dissipação de energia em um computador, o calor que ele libera, é um aumento de entropia que está diretamente ligado à manipulação de bits de informação. Na biologia, os seres vivos, como ilhas de ordem em um mar de desordem, usam e liberam energia para manter sua estrutura, lutando contra o inevitável aumento da entropia. Mas essa luta é localizada. O sistema como um todo, o universo, continua em sua marcha inexorável. Pense agora em um buraco negro. Ele é, à primeira vista, um objeto simples com apenas 3 propriedades mensuráveis: massa, carga e rotação. Parece um sistema de baixa entropia. Mas o físico Stephen Hawking
em um trabalho revolucionário, mostrou que os buracos negros têm entropia e que essa entropia está diretamente ligada à área de seu horizonte de eventos, a fronteira de onde nada pode escapar. A informação de tudo que cai em um buraco negro é, de certa forma, espalhada por essa superfície, aumentando sua entropia. A morte de uma estrela e a formação de um buraco negro é um exemplo final e dramático do aumento da desordem, onde a ordem da estrutura estelar dá lugar a um objeto massivo, mas de altíssima entropia e com uma quantidade colossal de informação oculta. A entropia é o motor silencioso que impulsiona o tempo. A irreversibilidade de todos os processos que vemos, do copo quebrado à morte de uma estrela, não é um mistério, mas a consequência lógica do universo se movendo do estado menos provável para o mais provável. O universo não tem um destino predefinido, exceto o de atingir a máxima entropia. E é essa busca por um equilíbrio final, por um estado de desordem total, que dá significado à nossa existência. Somos a ordem em um universo que caminha para a desordem. Somos a consciência em um cosmo que se move para a incerteza. E é na entropia que encontramos não apenas a razão pela qual o tempo avança, mas a beleza profunda da nossa própria impermanência e do nosso lugar único neste fluxo cósmico. Continue a respirar calmamente. Agora, vamos explorar um dos grandes mistérios que a entropia nos apresenta. Como é possível que as leis fundamentais da física, as que governam o movimento das partículas e das forças, sejam perfeitamente simétricas no tempo, mas a nossa realidade não? As equações de Newton, por exemplo, não se importam se o tempo flui para a frente ou para trás. Se você filmasse uma bola de bilhar se chocando com outra e exibisse o filme de trás para a frente, as leis da física ainda seriam obedecidas. As partículas se moveriam de maneira perfeitamente plausível, desde que não houvesse atrito. A reversibilidade existe no mundo microscópico, no nível das partículas, mas no nosso mundo, o mundo macroscópico, essa reversibilidade é destruída. A entropia atua como uma espécie de mágica que quebra a simetria do tempo e nos força a um caminho unidirecional. Este é o paradoxo da flecha do tempo. Por um lado, as regras do jogo são neutras em relação ao tempo. Por outro, o jogo em si, o universo, só se move em uma direção. A resposta, como já começamos a entender, está na estatística, na probabilidade esmagadora. Embora seja teoricamente possível, por exemplo, que todas as moléculas de ar em um quarto se concentrem espontaneamente em um canto, deixando o resto do espaço no vácuo, a probabilidade disso acontecer é tão infinitamente pequena que, na prática, é zero. É por isso que não vemos isso acontecer. A entropia não é uma lei que proíbe, mas uma lei que torna algo tão improvável que é, para todos os efeitos, impossível. Para entender isso em uma escala cósmica, pense na formação das estrelas. A gravidade age como uma força que contraria a entropia, juntando o gás e a poeira cósmica em uma massa compacta e organizada. Mas esse processo é incrivelmente raro e requer condições muito específicas. A maior parte do universo é um vasto vazio, com matéria dispersa. A formação de uma estrela é um evento localizado de diminuição de entropia, mas ao fazê-lo ela se torna uma máquina de produção de entropia em escala massiva. O Sol, por exemplo, queima hidrogênio em hélio, e a cada segundo ele libera uma quantidade colossal de energia em forma de luz e calor, que se espalha para o espaço, aumentando a desordem, a incerteza e a entropia total do universo. A vida de uma estrela é um espetáculo majestoso da entropia em ação. A ordem interna de uma estrela se degrada e a energia que a mantém coesa se dissipa, tornando-se radiação que se move para a vastidão fria do universo. Outro mistério intrigante é a conexão entre a entropia e os buracos negros. Como vimos, a entropia de um buraco negro está ligada à área de seu horizonte de eventos. Mas o que isso significa? Significa que a informação de tudo o que cai em um buraco negro, de um planeta a um ser humano, não desaparece por completo, mas se manifesta como um aumento na entropia do buraco negro. É uma forma de dizer que a informação sobre o que foi engolido não é destruída, mas se torna inacessível para nós, escondida na desordem daquele objeto. É um paradoxo,
pois a física quântica sugere que a informação não pode ser destruída. A entropia nos oferece uma saída para esse paradoxo, sugerindo que a informação simplesmente se torna parte de um sistema de altíssima desordem. A entropia é, portanto, a grande narradora da história do universo. Ela dita que, embora as equações da física possam ser reversíveis, o mundo real, o nosso mundo, é um fluxo irreversível de eventos. Ela é a razão pela qual o copo quebrado nunca se conserta e por que não podemos voltar atrás no tempo para desfazer nossos erros. Ela nos lembra que a ordem é um estado de rara beleza e que a desordem é o destino final de tudo. E é nesta verdade, neste paradoxo da flecha do tempo, que encontramos a beleza e a profundidade de nossa própria existência. Acalme sua mente e permita que sua imaginação se expanda para além da Terra, para a vasta teia de relações que a entropia tece através do cosmos. A entropia não é uma lei que age isoladamente, mas a base de uma dança universal que conecta tudo, desde a menor partícula subatômica até a maior galáxia. A vida, em toda a sua complexidade, é a prova mais fascinante dessa conexão. Seres vivos, como já exploramos, são sistemas de baixa entropia, altamente ordenados, que lutam contra a tendência do universo à desordem. Mas essa luta não é solitária. A vida na Terra existe em um sistema que não está isolado. Recebemos constantemente energia do Sol. O Sol, uma imensa bola de hidrogênio e hélio, é uma usina de fusão nuclear que irradia energia. Essa energia, altamente concentrada em um pequeno volume no centro do nosso sistema solar, viaja por milhões de quilômetros para chegar até nós. E ao fazer isso, ela aumenta a entropia do universo de forma dramática. O que isso significa? Significa que a vida na Terra é um oásis de ordem, mas ele só é sustentado por um fluxo constante de energia que está, na verdade, aumentando a desordem em outro lugar. A energia do Sol é de alta qualidade, de baixa entropia, porque ela está concentrada. Quando essa energia chega à Terra, as plantas a capturam através da fotossíntese, usando-a para construir moléculas complexas. Parte dessa energia é utilizada para manter a ordem da planta, mas a maior parte é dissipada como calor. Esse calor é uma forma de energia de baixa qualidade, de alta entropia, que se espalha no espaço. A vida na Terra, portanto, é um processo de importação de energia de baixa entropia e exportação de energia de alta entropia. Somos, essencialmente, máquinas que processam a ordem para criar mais desordem, um ato que, ironicamente, permite que a ordem da nossa existência continue. Essa interdependência se manifesta em todas as escalas. Pense no ciclo da água. A água do oceano evapora e se torna vapor de água. Esse vapor de água se condensa e forma nuvens, que se movem, se tornam chuva e retornam ao oceano. Cada etapa é governada por transferências de energia e, portanto, por mudanças na entropia. A evaporação da água é um aumento de entropia, já que as moléculas de água ganham liberdade de movimento. A condensação é uma diminuição de entropia, mas ela só ocorre porque o sistema como um todo, incluindo o ambiente circundante, tem um aumento líquido de entropia. A natureza não quebra a segunda lei da termodinâmica. Ela opera dentro de suas regras, com a entropia total do universo sempre aumentando. A entropia também se conecta com a informação, como já começamos a ver. O famoso físico Richard Feynman disse uma vez que a entropia é a medida da nossa ignorância, e ele estava certo. A ordem como a conhecemos é informação. Se um livro está em sua estante, perfeitamente alinhado, você tem a informação de sua posição. Se ele cai e se espalha em pedaços, você perde a informação sobre sua forma e estrutura original. A entropia aumentou porque a informação sobre o estado preciso do sistema se perdeu. Essa conexão com a informação é uma das chaves para entender a flecha do tempo. Nossas memórias são, em sua essência, um registro de eventos que ocorreram. Mas o ato de lembrar não pode reverter o evento. Um evento é uma transição para um estado de maior entropia, e a nossa memória é apenas o registro daquele fluxo irreversível. Nossas mentes, o universo em miniatura que reside em nossas cabeças, operam com a mesma regra que o universo macroscópico. A entropia sempre aumenta.
A beleza dessa conexão é que nos faz perceber que não somos meros observadores do tempo, mas sim parte integrante da sua jornada irreversível. Somos, ao mesmo tempo, produto e participantes desse fluxo constante, vivendo em um oásis de ordem que é sustentado pela grandiosa e inevitável marcha do universo em direção à desordem. Essa é a poesia e o poder da entropia, a lei que conecta a vida, a morte e tudo que existe no meio. Acalme sua mente e reflita sobre a nossa própria história. A entropia não é apenas uma lei da física, mas uma força que permeia a história, a cultura e a própria condição humana. A percepção do tempo como uma linha reta, um fluxo que só avança, é tão fundamental para a nossa experiência que se manifesta em nossa linguagem, em nossas narrativas e em nossa filosofia. A própria ideia de progresso é uma manifestação sutil da entropia. A humanidade, através da tecnologia, da arte e do conhecimento, busca criar ordem em um universo que tende à desordem. Mas essa ordem é sempre local e temporária, um oásis de baixa entropia em um mar de caos cósmico. Pense na história. A ascensão e queda de impérios, o surgimento e o desaparecimento de civilizações. Cada império, em sua grandeza, era um sistema altamente organizado, com leis, estruturas sociais e tecnologia avançada. Era um estado de baixa entropia. Mas, com o tempo, a desordem, o caos, as guerras e a corrupção inevitavelmente se infiltravam. As estruturas se desfaziam, a ordem se transformava em ruínas e a entropia aumentava. As ruínas de Roma ou do Egito não são apenas monumentos do passado, mas testemunhos da marcha implacável da entropia. Elas são a prova física de que a ordem, por mais imponente que seja, não pode resistir para sempre. A nossa própria linguagem reflete essa jornada. Usamos frases como "o tempo cura todas as feridas", que sugere uma linearidade, um avanço inevitável. Falamos de construir um futuro, de deixar uma marca, de passar adiante. Todas essas expressões carregam a implícita ideia de que o tempo é uma estrada de mão única. Nossa memória, um dos alicerces da nossa identidade, é um registro do passado. Não podemos reviver um momento, apenas relembrá-lo. A entropia está na raiz dessa incapacidade. Cada momento que se torna memória é um estado irreversível. A informação daquele momento foi processada e o evento em si não pode ser desfeito. É a entropia que dá peso e significado à palavra irreversível. A arte e a cultura também são um diálogo constante com a entropia. A música, por exemplo, é um arranjo de notas em uma sequência específica. É um estado de baixa entropia. Mas a música termina e o som se dispersa, se tornando ruído, uma forma de alta entropia. A pintura é um estado de ordem, uma imagem que, com o tempo, inevitavelmente se deteriora e se desintegra. Os artistas, através de suas obras, tentam capturar um momento no tempo, uma ilha de ordem que, ironicamente, está condenada a se desfazer. A arte é a nossa tentativa humana de resistir à entropia, de criar algo duradouro em um universo que tende à transitoriedade. Até mesmo nossas emoções e nossa filosofia estão ligadas à entropia. A sensação de nostalgia é o reconhecimento de que o passado se foi para sempre, que não podemos retornar a um estado de ordem que se desintegrou. A tristeza por uma perda é o reconhecimento de que uma relação, um estado de ordem, foi alterado para sempre. O medo do futuro é, em sua essência, o medo da desordem, do caos, do desconhecido. A busca por significado, a tentativa de dar sentido a nossas vidas, é uma forma de criar ordem, uma narrativa, em um universo que caminha para a aleatoriedade. A entropia, portanto, não é apenas um conceito científico. É o fluxo invisível que permeia nossa existência, que dá forma à nossa história e que nos lembra da beleza e da fragilidade da ordem. A vida humana é uma dança complexa com a entropia, uma tentativa de criar sentido e beleza em um fluxo que se move inexoravelmente para a desordem. E é nessa dança que encontramos a essência do que significa ser humano. Respire fundo mais uma vez e vamos olhar para frente, para o futuro longínquo, para o destino do universo, uma história que a entropia já começou a escrever.
A jornada do cosmos, da ordem do Big Bang para a desordem, tem um final provável: a morte térmica do universo. Não é uma morte dramática, como uma explosão ou um colapso, mas uma morte silenciosa, lenta e fria, onde a entropia atingiu seu ponto máximo. Imagine o que isso significa. Em um universo de máxima entropia, toda a energia estaria distribuída de forma uniforme, sem gradientes, sem diferenças de temperatura ou pressão. As estrelas teriam consumido todo o seu combustível. Os buracos negros teriam evaporado, dispersando sua massa e energia. As galáxias teriam se separado tanto que o céu noturno seria um vazio imenso, sem luz, sem estrelas, sem nada. As partículas que hoje compõem tudo, de planetas a nós mesmos, estariam tão espalhadas que as colisões se tornariam eventos extremamente raros. Não haveria mais energia disponível para realizar trabalho, para criar novas estrelas, para sustentar a vida ou para qualquer tipo de mudança. O tempo, como o conhecemos, teria perdido o seu significado, pois a flecha da entropia teria parado de apontar para a frente. Essa visão, embora desoladora, é a consequência lógica e científica da segunda lei da termodinâmica. É o destino para o qual o universo está marchando, um estado de equilíbrio perfeito e total. No entanto, o universo ainda está longe de atingir esse estado. As estrelas ainda brilham. As galáxias ainda se movem. A vida ainda luta para criar ordem. A morte térmica não é um destino iminente, mas um cenário hipotético, um eco distante no tempo que nos ajuda a entender a profundidade da entropia. Mas e se houver uma esperança? A física moderna, especialmente a mecânica quântica, sugere que as flutuações quânticas podem, em escalas de tempo inimaginavelmente longas, criar bolhas de ordem, talvez até mesmo um novo universo. Essa ideia, conhecida como a hipótese das flutuações de Boltzmann, sugere que, em um universo de máxima entropia, é teoricamente possível, embora estatisticamente improvável, que partículas se agrupem e criem um estado de baixa entropia por um breve momento. Mas esses cérebros de Boltzmann, como são chamados, seriam apenas miragens quânticas, instantes de ordem que se dissolveriam tão rapidamente quanto surgiram, sem nenhuma consciência ou significado. O nosso futuro, portanto, está intimamente ligado à entropia. As inovações tecnológicas, a nossa busca por fontes de energia renovável, a nossa luta para combater as mudanças climáticas, tudo isso é uma tentativa humana de gerenciar a entropia localmente. Estamos tentando criar ordem, de forma consciente, para que possamos sobreviver e prosperar. E ao fazê-lo, estamos nos movendo com a corrente do universo, enquanto tentamos, ao mesmo tempo, direcionar nosso próprio caminho. A entropia nos lembra que nada dura para sempre. Não é uma lei de pessimismo, mas uma lei de realismo. Ela nos convida a valorizar cada momento, cada ordem que criamos, cada ato de bondade, pois sabemos que eles são preciosos e temporários. E é essa compreensão da nossa própria impermanência que nos dá a oportunidade de viver uma vida com mais significado, de sermos a ordem em um universo que caminha para a desordem. A entropia é a grande história do universo, e o nosso papel, como seres humanos, é ser a parte mais interessante dela. Sua jornada pelo universo da entropia está chegando ao fim. Para o nosso encerramento, permita que o pensamento se desloque para algo mais suave e delicado. Imagine uma borboleta, com suas asas pintadas em cores vibrantes, voando por um jardim ensolarado. O voo da borboleta, aparentemente errático e sem destino, é um perfeito reflexo da entropia em ação. Cada movimento, cada mudança de direção, é um pequeno aumento de desordem no sistema, uma transição de um estado para o outro que jamais se repetirá. A beleza do voo não está na sua previsibilidade, mas em sua aleatoriedade, em sua dança caótica que, por um instante, cria uma beleza efêmera. E é essa efemeridade que nos conecta, de forma poética e profunda, com a natureza do tempo. A entropia não é uma força de destruição, mas a própria essência da mudança e da transitoriedade. Sem ela, o universo estaria parado, congelado em um estado de equilíbrio perfeito. Não haveria calor, não haveria movimento, não haveria vida. A vida, com toda a sua complexidade e beleza, é um fenômeno de ordem,
em um universo que caminha para a desordem. Somos como as borboletas. Voamos por um breve instante, criando padrões de beleza e significado em um mar de caos. Nossa existência é preciosa precisamente por ser temporária, por ser um oásis de ordem em uma jornada que se move para um estado de desordem final. A segunda lei da termodinâmica é a lei do realismo. Ela nos lembra que não podemos voltar ao passado, que o tempo é uma rua de mão única. Mas ao invés de ser uma fonte de desespero, essa verdade pode ser uma fonte de libertação. Ela nos ensina a valorizar o momento presente, a apreciar a beleza da ordem que construímos e a aceitar a inevitabilidade da mudança. Nossas memórias são como impressões de um voo que já se foi, e a nossa sabedoria é a capacidade de entender que, assim como a borboleta, nossa jornada não precisa ser previsível para ter um significado. A entropia é a poesia do tempo, a melodia silenciosa que nos lembra que a vida é um fluxo, um rio que só corre em uma direção. Então, ao se deitar para descansar, leve consigo essa reflexão. Não tema o fluxo do tempo, nem a inevitável marcha para a desordem. Pelo contrário, encontre a beleza nessa jornada. Entenda que a vida é uma luta constante e bonita para criar ordem, para amar, para aprender e para deixar sua própria marca no universo, mesmo que por um instante. A entropia é a razão pela qual o tempo avança, e é essa mesma razão que dá profundidade e significado a cada momento de nossas vidas. Agradeça por essa dança, por essa fluidez e por ser parte de algo tão grandioso e misterioso. Deixe que a entropia te guie suavemente ao descanso, sabendo que a ordem do seu corpo e da sua mente é um tesouro e que o universo está em paz em sua jornada inexorável. E, se você gostou dessa viagem, por favor, curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando mais histórias para te ajudar a relaxar e dormir. Para mais reflexões sobre a vida e o universo, confira os outros vídeos do canal. Tenha uma noite de sono tranquila e repleta de sonhos.